Nova da grande mídia, com ataques ao presidente, à família do presidente. De que maneira o senhor avalia essa guerra midiática contra o governo Bolsonaro e qual a principal regra desse jogo? Há uma obsessão de parte da imprensa para derrubar o governo Bolsonaro. Isso é claro, é nítido, é só verificar como as matérias de jornais são parciais. Tem acontecido uma série de coisas boas no governo, não é o caso de enumerar aqui, mas muitas coisas boas têm acontecido. A equipe de ministros, e eu não quero me incluir nisso, mas a equipe de ministros em algumas áreas é excepcional, tem feito muita coisa e a imprensa faz questão de omitir. E faz questão de tentar, de todas as formas, provocar ou uma cisão ou um choque contra a população, de jogar a população contra o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi o único sujeito capaz de modificar o panorama político do país. O país estava entregue à esquerda, a uma teoria, a uma ideologia socialista que cada vez se alargava mais, né? Se tornava mais atuante, cada vez eles tinham menos adversários, e o Bolsonaro surgiu até do nada, porque eu acompanhei a campanha do Bolsonaro desde que ele tinha 2% de possibilidade de voto. E ninguém acreditava que o Bolsonaro fosse ganhar. Então, eles torceram contra, trabalharam contra e não foram bem-sucedidos. Isso é uma grande frustração, porque eles sentiram que aquele indivíduo, que era o único capaz de mudar esse aspecto político, chegou ao poder. Então, eles agora têm que trabalhar para derrubar o governo Bolsonaro de qualquer maneira, porque ele se afastou completamente dos dogmas socialistas que estavam conduzindo a política brasileira. Então, nós vamos continuar enfrentando isso. Mas enquanto nós formos atacados pelos mesmos inimigos que estiveram muito ativos durante a campanha, é sinal que nós estamos certos. O Bolsonaro sempre diz isso e eu acho que o presidente tem toda a razão. Por que em um país tão violento como o Brasil, o projeto anticrime do ministro Moro foi colocado na gaveta para ser discutido em outro momento pelo presidente da Câmara e sabe-se Deus quando? O ministro Moro defende desde o início que isso poderia ter acontecido em paralelo. Mas o pessoal do Poder Legislativo também, desde o início, defende que preferia tratar da reforma da Previdência, vai entrar logo em seguida a reforma tributária e adiar o projeto do ministro Moro. Para mim é um pouco de insensibilidade, porque eu acho que hoje a aspiração maior da sociedade brasileira é diminuir esse sintoma de violência que está presente em todas as grandes cidades brasileiras. O Rio de Janeiro, que é a grande vitrine do Brasil, e hoje é um exemplo de cidade violenta, ela é a 23ª cidade em violência no Brasil. Então tem 22 cidades mais violentas que o Rio de Janeiro. Então é um problema sério, tem que ser tratado com urgência. Mas vamos admitir que as duas reformas, do ponto de vista econômico, são muito importantes. Eu acredito que em seguida, esse projeto do ministro Moro, que é um projeto muito interessante, foi feito com muito carinho, e que merece ter um tratamento especial e ser rapidamente colocado em execução, ele vai acontecer e vai melhorar a nossa situação em termos de segurança. Eu faço muitos votos que isso realmente ocorra. O Brasil ainda está assolado por crimes e corrupção. Dá para ter uma ideia de quantas facções criminosas, grupos terroristas e máfias internacionais operam em nosso país nesse momento? Existem muitos estudos de inteligência, seja da Polícia Federal, seja da própria BIM, seja da Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais que têm contato com fronteira. Nós sabemos que hoje o grande problema do Brasil é o crime organizado. Eu tenho dito que nós estamos correndo um sério risco de nos transformarmos num narcopaís, porque cada vez mais as nossas organizações criminosas crescem. Agora, no início do governo Bolsonaro, houve uma redução significativa da criminalidade. Nós ainda não sabemos se isso é um fenômeno até por receio da reação dos órgãos de segurança ou se isso vai aumentar com o longo do tempo a nosso favor, quer dizer, vai diminuir a criminalidade a favor da população brasileira. O que nós temos certeza é o seguinte: as únicas empresas, e vou usar o termo porque não considero mais inapropriado, as únicas empresas que têm seguido os mais modernos manuais de gestão são as organizações criminosas. Elas hoje são organizações multinacionais,
se estenderam pela América do Sul em vários países. Elas têm um modelo de gestão muito eficiente, um recompletamento de recursos humanos fantástico, não tem vaga na equipe, qualquer vaga é imediatamente preenchida e preenchida por gente que já vem treinada. Ainda tem mais isso, gente que treina fora do crime organizado, por orientação deles e que é recrutada assim que tem necessidade. Recrutam menores para colocar os menores na linha de frente e imputarem a eles os crimes, porque eles são inimputáveis. Então, imputar a quem é inimputável é uma grande jogada, né? E, principalmente, tem comunicações e logística primorosas. Nunca falhou a comunicação deles. Eles conseguem falar de dentro do presídio. E, logisticamente, também nunca viu uma quadrilha se entregar por falta de munição ou falta de fuzil. Se escoram numa legislação, num modelo de repressão ao crime muito favorável a eles. O nosso Código Penal é extremamente benevolente, eles se valem disso para se eternizarem, porque passam 10 anos na cadeia, daqui a pouco estão na rua de novo, comandam o crime de dentro da cadeia, todos eles têm dinheiro suficiente para a família viver o resto da vida, e nós temos que nos cuidar muito. E eu acho que essa energia contra o crime é fundamental. Nós precisamos parar de defender o direito de bandido e passar a defender realmente os direitos humanos. Claro que os bandidos são fruto, muitas vezes, do meio onde vivem, tudo bem, mas agora a situação é tão grave que isso tem que ser deixado de lado, nós temos que enfrentar com rigor esse aumento da criminalidade. Depois vamos pensar na história de direitos humanos. Eu considero o nosso sistema prisional criminoso, nós temos que mudar o sistema prisional, nós não podemos querer recuperar bandido com o sistema prisional que nós temos. Então, as nossas penitenciárias são verdadeiros amontoados humanos, sem nenhuma possibilidade de recuperar alguém. Nós temos que mudar isso aí também. Então, tem uma série de coisas que esse período que você citou aí, o lulopetismo e Fernando Henrique, não sei o quê, foi levando o Brasil para um caminho muito difícil. Nós temos que sair disso. Numa escala de 0 a 10, qual o risco dessas facções tentarem matar o presidente ou algum de seus ministros? Há risco de surgir um novo Adélio? O risco existe, óbvio, porque, como eu disse, o Bolsonaro é o homem, é um alvo altamente compensador. Ele é um alvo compensador. Eu não considero os ministros alvos compensadores, porque é lógico que será lamentável se alguém for atingido, mas será substituído no dia seguinte, vai passar uma semana na imprensa, depois isso desaparece. Agora, o presidente da República, ele é um alvo altamente compensador, porque muda em 5 minutos a estrutura política do país se modifica completamente. Então, ele continua a ser um alvo compensador. Isso me preocupa, porque o risco existe. Eu não vou dizer que o risco é em alto grau, porque fazer um ataque ao presidente da República, com a segurança que o GSI dispõe em relação a ele, é muito mais difícil do que acontecia quando ele era candidato. Mas ele continua a ser impetuoso, continua a ser voluntarioso, continua a ser imprudente, ele vai para o meio da galera toda hora, e eu, muitas vezes estou com ele, e eu fico aqui torcendo para não acontecer outra Adélio. Não está livre de acontecer, mas a gente tem um cuidado muito grande, nós temos um treinamento muito bem feito, muito efetivo, e nós confiamos nesse treinamento, confiamos no nosso pessoal.